Chegou o louco. E aí, meu filho? Batinha? Eu quero o gatinho. É, do gatinho? Tchau, papai. Tchau, meu filho. Cara, o Canimanzinho, cara, que massa. E dá um nervoso, cara. Pô, quando eu fiquei sabendo que eu ia ser pai, me sumiu o chão. Quantos filhos o senhor tem, pastor? Um? Dois? Tem um projeto aí é acabar a pandemia e emendar os dois, né? Mas a Patrícia sempre diz que a minha esposa, ela diz que eu falo isso porque homem não engravida, e ela tem razão. Que se dependesse de homem engravidar, não tem estrutura psicológica para engravidar. A gente é muito bom tamanho. As mulheres são, tá louco. É algo sobrenatural. Ah, cara, que notícia boa. Pô, esses meses de março tá só notícia triste, cara. Ontem, anteontem, cara, só coisa horrível. Ah, obrigado, Gabriel, por dar uma alentada aí. Gabriel, Daniel. Hoje eu vou poder escutar, vou poder aprender com o Lucas. Ia ter uma reunião aí com os colegas aí, não vou ter mais. Acabaram o trabalho e botaram meu nome. Bora. Tá bom. Aí peguei um artigozinho aqui do Alexandre Vieira aqui para fazer umas perguntas depois. Não sendo da minha conta, mas o trabalho era o mesmo da semana passada? Era mesmo, né? Aí, tipo, eu fiquei de ler um texto, eu li o texto, mandei o resumo e os caras fizeram todo o trabalho já. Boa noite, Leonardo. Leonardo. Boa noite, boa noite. Sua Mayara não vai entrar de novo, tá? Provavelmente. Ela ainda tá de férias? Ainda tá de férias. Já fica à vontade aí, cara. Manda agora. Não, mas ainda dá para esperar mais um pouquinho. Esperar chegar mais alguns. Tem 12. Quem sabe chega mais uns 5 ou 6, hein? Mais uns 15. Eita, não é desse texto. Galera, quem aproveitar que não começou ainda, quem está mais à frente do projeto agora é o Alisson, né? Mas aproveitar e fazer propaganda aqui também pedir sugestões de temas aí. A gente está fazendo a agenda de abril e maio. Então tem uns coisas bem bacanas também, que gostam de debate. Então mandem no Instagram do Projeto Mais Sumário lá, vocês vão ver os temas que já foram abordados e vocês também podem dar sugestões de temas, inclusive pastores, tá? Maio e abril e maio praticamente já fechados já, mas a gente vai começar a definir os temas agora. Eu preciso de temas ainda. Será que dá para compartilhar link no story do Instagram? Pá, nunca nem vi. Ele não vai... Eu acho que dá, mas acho que é melhor que botar lá na bio.
Ele não vai virar link se tu botar no stories. Ele não. Ele só fica escrito ali, não. Sim. Tá. Se tu botar na bio do Instagram, sim. Não, porque eu tava pensando, agora é sempre o mesmo link, as reuniões, dava já para deixar lá como é que se chama? No perfil lá do... É na descrição, na descrição do canal. Na descrição. Dá pra botar na bio. Isso, bio. O Leonardo Rocha foi tu que fez diaconia de música uma vez quando eu tava lá, não? Isso, melhor diaconia de música que eu fiz. Cara, Foi aquela que tu passou, Zô. Conheço essa carinha aí, cara. Que saudade. Deixa eu ligar aqui rapidinho. Aí, ó. Não mudou nadinha da lata. Mesma coisa. Tá bom, né? Porque faz Tá tempo bom. isso. Cara, eu vi. Tu te deu bem na música, hein, cara. Parabéns. Valeu. Eu só fiquei na zoeira, não consegui muito, não. Foi que acho que foi 2016, não foi? 2016 ou 2015? Acho que foi um ano antes de eu ir pro estágio. Foi 2015. Isso, 2015. E tu acredita que eu fiz a diaconia e aí o professor Blum se esqueceu de dar as notas para mim, e aí quando eu voltei no sexto ano pro seminário, ele falou, mas tu não fez a cadeira de teclado ou de regência? Eu falei, não, eu fiz durante as férias. Ele, não tem nada aqui. Quase que eu tive que fazer de novo. Já pensou, tá louco? Que sacanagem. Aquela tortura de novo. Eles fizeram isso comigo, eles excluíram um ano. O terceiro ano que eu fui, eles excluíram. Teoria, como se eu não tivesse ido. Caramba! A sorte que eu tinha as provas, eu mostrei pra eles as provas aí. Aí deu certo. Tua sorte mesmo. Boa noite, Gustavo. Bom, acho que agora a gente já vai dando início. Então, boa noite a todos. Obrigado pela sua presença, pastor. Quero abrir, então, a reunião invocando o nome do Deus Triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, e nos dirigirmos a Ele em oração. Ó bondoso Deus, estamos novamente reunidos aqui para aprender mais sobre a Tua Santa Palavra. Por isso, queremos te agradecer esta oportunidade e também por ter nos concedido a graça de mais um dia. Queremos agradecer pela oportunidade de nos reunirmos ao pastor Lucas e aos demais irmãos na fé. Pedimos que abençoe a nós e aqueles que não puderam estar presentes. Fixa em nós as verdades que serão ouvidas e queira o Espírito Santo iluminar o entendimento, dirigir a vontade e santificar os desejos de todos os ouvintes da Tua Palavra. Defende-nos com o Teu poder e dirige-nos pelo Espírito Santo, de maneira que cresçamos diariamente no conhecimento do Salvador Jesus Cristo, até encontrarmos felicidade e perfeição na eterna glória celestial. Por Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Bom, o assunto de hoje é o batismo, como já foi dito anteriormente. O pastor Lucas, se o senhor quiser se apresentar, rapidinho aí. Boa noite, então, para todos, ou todes, eu não sei mais qual que é a politicamente correta que tem que falar. Mas eu sou o pastor Lucas Pintes Grafunder, sou pastor aqui em São José dos Campos, São Paulo. Participei durante muito tempo aí
do Distrito Sul 1, então é sempre uma alegria e quase que uma familiaridade estar conversando com vocês. Só por ser quase do mesmo distrito, alguns aí a gente já fica mais de boa, né? Então agradeço aí estar participando de novo, já tinha participado uma vez, e parabenizo o projeto aí, cara, muito bom. A outra vez que eu tinha entrado também, falei sobre essa iniciativa, parabenizo aí os inventores, né, e continuar, às vezes dá umas vontade de desistir, porque é meio chato, ou porque o pessoal não participa, né, mas, cara, sempre lembre que a palavra de Deus nunca volta vazia, né, então, continuar insistindo aí, para continuar crescendo espiritualmente, e também naquilo que a gente faz. Bom, a primeira perguntinha é rápida a resposta, hein? Qual é o único sacramento que é gaúcho? O único sacramento que é gaúcho? É o batismo. Ah, o batismo. Eu tava tentando encaixar o tchê aí, mas... Essa anota aí, Alisson, Daniel, que tá se formando aí, vocês... Tem que anotar. Vocês anotam. Ai, o Espírito Santo me deu essa hoje de tarde, cara. É fantástico. O Espírito Santo é muito zoeiro. Vocês têm que... É fantástico o Espírito Santo. Há tempos eu quero fazer uma pergunta e sempre esqueço. Vocês têm que ter alguma cadeira no seminário para essas piadas de pastor aí? Não é possível. Tem. Pior que tem mesmo. Mas é meio que uma coisa tipo Illuminati. Não dá para falar muito. Ah, entendo. Mas vamos falar sobre batismo, né, cara? Eu acho que a maioria aqui não se lembra do batismo. Ou alguém entre nós foi batizado um pouco mais, ou quando criança um pouco mais crescida, ou quando adolescente. Acho que não, né? Todos foram batizados e não se lembram. Mas provavelmente muitos têm fotos, vídeos, ou pelo menos a certidão de batismo, né? A gente vai falar sobre esse assunto que é muito importante, né? Dentro dos assuntos mais importantes, obviamente, que esse está entre o top 10, ou até mesmo top 5 assuntos mais importantes que nós temos dentro da fé cristã, e hoje em dia também pode ser um assunto que vocês vão conversar muito, porque pode ser que vocês tenham amigos de outras denominações, e cada vez mais essa questão do batismo acaba entrando no assunto, porque alguns defendem o batismo de uma forma, outros dizem que o batismo é só depois que você aceita Jesus Cristo e tantas outras coisas. O meu foco aqui hoje não é entrar propriamente dito nessas várias vertentes de ensinamento sobre o batismo, mas eu deixo um livro aqui muito interessante, caso alguém queira ler algum dia desses, né, se conseguir uma promoção aí quase que de graça. Batismo em Diferentes Visões, do Karl Barth e do Oscar Cullmann. Então, eles trazem algo bem teórico em relação à visão de outras denominações, né, ou de outras correntes teológicas sobre o batismo. Então, a gente vai dar depois no final eu vou falar um pouquinho sobre, às vezes, algumas confusões que tem em relação no próprio batismo em outras denominações. Bom, como essa é a questão do sumário, obviamente que eu li o sumário de novo, né, para a gente conversar um pouquinho sobre o batismo. Eu vou tentar meio que seguir conforme tem lá no sumário os tópicos. Obviamente que eu não vou me adentrar tão profundamente como o próprio sumário faz, mas eu quero apenas trazer alguns destaques para a gente comentar algo, né? O batismo, então, ele inicia, digamos assim, algo que nos chama mais atenção para essa palavra batismo, é o próprio batismo de Jesus, né? Ali, digamos, nós temos um evento muito grande que envolve esse ato de batizar, tanto um ato visível, né, como mas também um ato que inaugura algo, né, ou que, digamos assim, chancela aquilo que Jesus estava começando a fazer ali, né, o seu ministério.
também é colocado um nome sobre Jesus, né? Este é meu filho, Deus falando estritamente para isso. E um outro ponto interessante dessa cena do batismo é que logo depois disso, Jesus é levado para o deserto para ser tentado. E aí tem uma sequência nesse batismo de Jesus, que a gente vai ver mais para o final, que também é interessante, onde Jesus, ele primeiro é submerso, né, imerso na água, e depois ele é retirado, e então o Espírito Santo, depois disso, desce sobre ele. Por que isso é importante? Bom, a gente vai ver por que é esse simples imergir na água e depois ter saído, e aí então o Espírito Santo vem depois. Por que isso é interessante? Não é apenas não foi um ritual lá, ou algo comum, pode ser que hoje em dia não. E a gente vai conversar, então, mais pro final, sobre esse detalhezinho bem interessante desse batismo de Jesus. Mas quem está ali, digamos, como, não um intermediador, mas também como intermediador, mas aquele que está falando sobre arrependimento dos pecados, aquele que está batizando ali, é João Batista. Então, nós temos o batismo de João Batista. O batismo de João Batista é o mesmo batismo de Cristo, que Cristo instituiu depois, lá em Mateus 28, quando ele fala aí de, portanto, batizando em meu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. João batizou para que as pessoas também se arrependessem dos seus pecados, fossem perdoados por Deus. João Batista, alguns falam, ele é o batismo do Antigo Testamento. Dá para dizer que sim, dá para dizer que não, porque não há um registro desse batismo de João Batista tão específico no Antigo Testamento. Há alusões de purificação, né, de um próprio lavar, de purificação, mas não tão no sentido quanto João Batista estava ali anunciando o perdão dos pecados. E um ponto interessante é que destes que foram batizados por João, nós não temos notícia de um rebatismo, né? Digamos, teve uns discípulos que foram batizados por João e depois seguiram Jesus. Não há notícias de um rebatismo dele. Há notícias daqueles que continuaram acreditando no batismo de João, mas excluíram Cristo da rodada. Por que eu digo isso? Porque o batismo de João estava apontando para Cristo. Tanto é que ele diz, olha, eu batizo vocês assim, mas vai vir aquele que batiza o Espírito Santo, aquele que é muito mais poderoso que eu. Então, aqueles que foram batizados nesse batismo de João estavam olhando para Cristo. E quando eles continuam crendo em Cristo, obviamente que eles também foram batizados para o perdão dos pecados, para que eles tivessem a salvação. Então, aqui é só um ponto interessante, né, sobre o batismo de João é o mesmo de Jesus. A gente pode responder, o batismo de João é um batismo em que anuncia Cristo, em que coloca Cristo como Salvador, né, em que coloca Cristo como aquele que veio, né, para perdoar os pecados, para nos purificar. Isso, então, a partir desse ministério de Jesus, Jesus vai falar sobre isso no Novo Testamento, nas epístolas também, nós vamos ter esse tipo, tanto em Atos, nós vamos ter um pouco mais exemplificado o que é esse batismo. Então, aqui nós temos no segundo ponto desse sumário, batismo, instituição divina e permanente, né? Então, algo que a gente já sabe também. Por que o batismo é um sacramento? Porque ele foi dado por Deus, ele foi instituído por Deus. Então, não tem como um sacramento existir porque o ser humano o inventou. Jesus Cristo deu esse sacramento e ele deu para que a igreja continuasse administrando. Por isso que quando nós batizamos, nós não batizamos porque o pastor fulano de tal tem algum mérito em realizar aquele batismo, ou o meu pai, o pai de alguém que teve que batizar o filho por emergência, ele tem um superpoder para fazer isso. Não. O batismo, o ato de batizar, ele é dado para a igreja e a igreja cuida disso. Né? A igreja vai pegar isso e vai cuidar da melhor forma possível, tentando ao máximo deixar bem claro aquilo que Jesus mandou. Então, por isso que a gente, quando vocês fizeram a instrução de confirmandos, vocês aprenderam sobre o batismo de emergência, né? Que qualquer um pode fazer, não só o pastor. E aí alguém pode perguntar, mas por que só o pastor faz? Bom, porque daí,
digamos assim, o nosso grupo de cristãos dessa região, que nós chamamos de Igreja Luterana, ele se reuniu e disse, nós vamos aqui escolher entre nós um pastor, vamos chamar ele para cuidar dessas situações para nós, para cuidar dos sacramentos, para estudar, para saber um monte de coisa, para nos ensinar. Então, por isso que na Igreja Luterana, o pastor, ele que administra publicamente os sacramentos, né, a Santa Ceia e o batismo. O elemento externo do batismo é a água. Isso também é tão claro como a água limpa, né? João batizou com água. Nós também temos o Felipe, eunuco, que também é batizado com água. Pedro batizou Cornélio com água. Ou seja, a água faz parte. Alguém poderia perguntar, mas por que Deus usou a água? Bom, tem vários significados que a gente pode dar, né? Mas é algo interessante. Jesus ter feito isso. Dentro de todos os significados que a gente pode perguntar, por que Deus usou água e não outra coisa? Pode ser pela facilidade, né? Pela praticidade que a gente tem. Mas por que Deus teve que pegar e molhar a cabeça de alguém para dizer que a pessoa estava batizada? Não era só dizer, você está salvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agora vai com Deus. Por que tem que ter esse ritual, essa coisa toda? Alguém já parou para pensar isso? Você já parou para pensar? Qual foi? O que deu? Deus estava lá de boa, aí ele falou, cara, eu acho que eu vou molhar as pessoas e vou falar que elas estão salvas molhando elas. Eu já parei para pensar isso, né? Aí a resposta que me vem na cabeça é uma resposta simples. Eu não sei, e cala a boca, Lucas. Não precisa ficar pensando o que Deus quis fazer com água ou com pão e vinho, por que ele usou aquilo lá. Bom, eu digo, é algo que nos confirma algo, e a gente também pode dizer que é algo que pode nos ensinar, como esse lavar, né? O batismo nos ensina, a água, normalmente ela lava, ela purifica, e é isso que Jesus faz, no batismo, nos purifica. Então, por que Deus usou isso, ou por que ele não usou outra coisa, né? Por que ele... não cabe a nós perguntarmos ou especularmos, né? Aquilo que a palavra nos diz, como diz, a palavra nos diz, e isso nos basta. O modo do batismo, e aqui vem também uma questão interessante. A palavra batismo, ela significa imergir, submergir ou lavar, né? A palavra batizar não significa o modo do batismo. Isso é importante a gente analisar agora. Eu não uso a palavra batizar para fazer um ato de mergulhar alguém na água. Não, a palavra batizar não quer dizer isso. Mergulhar alguém na água é a forma com que eu estou batizando. E por que eu estou dizendo isso? Porque tem muitas denominações que dizem que somente é batismo quando a pessoa é mergulhada, né, imergida totalmente na água e depois sai. Mas a gente vê, o texto bíblico nos dá, Jesus foi batizado assim, né, outras pessoas foram batizadas também dessa forma. Alguns dizem, olha, quando foi batizado aqueles 3.000 lá em Atos, não se tinha digamos, um rio ou um lago tão perto assim para batizar aquela massa de gente. Pode ser que eles tenham sido batizados, então, por aspersão, né? Ou tanto faz ali, com derramar a água na cabeça deles. O texto bíblico também não diz que precisa ser de um formato. Algumas denominações usam essa palavra batismo para dizer que esse é o formato. Não, mas é batizar, ou seja, é imergir. Não, ali diz imergir, submergir, lavar, não quer dizer o formato em si. Nós, os luteranos, usam o derramar de água na cabeça, né, 3 vezes de água na cabeça. Esse dia eu vi um meme que tava um padre com uma pistola de água por causa do coronavírus. Alguém viu mais? Eu achei muito bom. Pistolinha de água aqui, batizando a criança numa pistolinha de água. Mas nós usamos isso. Quer dizer que a igreja luterana não pode batizar alguém imergindo ela? Pode. Pastor, pode falar. E valeria o batismo? Vale o batismo se ele espirrasse de longe a água? Deixa eu pensar. Cara.
Não, porque daí estaria usando um terceiro objeto ali, né? Ah, não poderia por causa da arma. Não, tá usando um terceiro objeto ali. Sim. E se a arma é da China? É pior ainda. Não tem toda essa complicação Entendo. teológica profunda, né? Sim. Mas não sei, cara. O cara usou lá, eu não usaria, obviamente. Mas a igreja luterana pode fazer batismo imergindo alguém? Claro que pode. Lutero até dizia que isso dava mais significado para esse... ele vai usar no catecismo menor a expressão afogar o velho homem, né? Então ele vai dizer que, cara, o batismo por imersão, ele tem esse significado de afogar o velho homem, não. Mas, como nós normalmente batizamos crianças, a gente não... E normalmente é na igreja, a gente acaba fazendo por derramar água na cabeça ali, que é, digamos, é mais prático, mas é a mesma coisa. Porque quando Jesus faz e institui o batismo, em nenhum momento ele fica focado na forma com que aquilo vai ser feito. As únicas condições que ele dá são essas, né? Água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até tem uma história interessante que um professor uma vez me contou, o professor Nervas, aí do seminário. Ele disse que quando ele era presidente da igreja, uma vez ele foi num recanto aí do Brasil e chegou um casal para ele e disse: presidente, a nossa filha foi batizada, mas o pastor não falou nenhuma palavra, só derramou água na cabeça. Aí o pastor Neves, né, o professor, disse: mas como assim? Sei lá, o cara só pegou e derramou. Aí o pastor foi conversar com esse pastor da nossa igreja. O pastor disse que enquanto ele estava botando a água, ele mentalizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí o professor Neves pegou e disse assim: não, vamos batizar de novo, né? De novo não, porque nem foi batizado essa vida. Tá louco, professor, quem é que teve capacidade de fazer isso? Obviamente que ele não revelou o nome, né? Mas eu digo, cara, que loucura isso. Ou seja, não foi batismo. Por quê? Porque não foi falado, não foi proclamado. A gente vai ver mais tarde que o batismo também tem essa questão de ser público. Tanto é por isso que a gente faz na igreja, né? Para que as outras pessoas também vejam. Não quer dizer que só na igreja seja o local ideal para fazer o batismo, ou com outras pessoas. O batismo de emergência normalmente é feito em hospitais, né? As crianças, até mesmo na incubadora, são feitos o batismo de emergência. Continuando aqui, então, essa questão do modo do batismo, ela não tem muito mistério, não, né? Nós batizamos com água e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sem ter uma forma, digamos assim, específica para fazer isso. Então, é bem tranquilo. E uma outra dica que o professor Linde uma vez nos comentou, ele disse assim: olha, normalmente essas denominações que se importam tanto com a forma do batismo não estão tão preocupadas com aquilo que o batismo é, aquilo que o batismo faz. A gente vai ver um pouquinho depois, né, essa questão do batismo ser apenas uma confirmação da fé e não um meio da salvação. A gente vai conversar um pouco mais sobre isso também. Continuando aqui, a fórmula, né, a gente acabou de falar, está muito bem fixada, que é em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Claro que na nossa liturgia nós acrescentamos outras coisas, né, que ele normalmente recebe o sinal da Santa Cruz, tanto na fronte como no peito, tem sinal do resgate de Cristo por ti, tem outros detalhes que a gente coloca ali, mas é algo que a gente coloca para tornar aquele momento ainda mais memorável, digamos assim, né, mais bonito, mais impactante. Mas, se um dia vocês estiverem na rua aí de boa e, sei lá, precisar fazer um batismo, alguém diz: eu não fui batizado, eu quero ser batizado. Pega um punhado de água e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e tá tudo tranquilo, né? Sem problema nenhum. Aqui nós temos, né, quem deve ser batizado. Quem deve ser batizado. Bom, aqui tem uma palavra que é muito interessante, eu compartilho com vocês também. Eu participo de alguns grupos de teologia, são 3 agora que eu estou participando, que é do Brasil todo, que são
calvinistas, arminianos, neopentecostais, né? Tem de tudo um pouco. Tem até um grupo que tem judeus. É bem interessante porque a gente acaba aprendendo um pouco mais sobre a visão de outras denominações, né? E nesses grupos tem bastante gente que não concorda com o batismo de crianças. A gente vai também comentar mais sobre isso. E aí, uma vez nesses debates, eu estava lendo algum material que a gente tem, e também um escrito do professor Linden, ele chama atenção para aquela frase de Jesus. E de, portanto, batizem, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, todas as nações. Todas as nações. Mateus, né, o próprio Jesus, poderiam ter usado outra palavra para dizer que era para batizar um grupo determinado de pessoas. Tinham outras palavras no grego para ser usado para isso. Mas Jesus quis usar nações e um termo de nações que abrange geral, né, de criança a tiozão, a idoso já. E isso Jesus fez, obviamente, pensado, né? Então, digamos, só por isso já é algo interessante de mostrar quem que Jesus quer que seja batizado. Né? Vamos batizar todas as nações. Mas é todas mesmo? Não, geral. Então é só pegar um caminhão-pipa, sair por aí pela cidade e falar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou pegar a ideia do vereador de Canela. Alguém viu essa notícia hoje? Ninguém viu essa notícia hoje. Cara, o vereador de Canela, ele pegou, está gravado, porque estava tendo uma sessão na Câmara, e o cara pegou e disse assim, quem sabe nós não vamos pulverizar com álcool gel a cidade de Canela? Porque álcool gel não faz mal. A gente tem alguns empresários que vão nos doar helicópteros e aviões, e a gente faz como eles fazem na lavoura, só que por cima, pulverizando Canela. Aí eu fiquei pensando, cara, daria para fazer isso no batismo, né? Pega um avião, passa por cima da cidade e vai lá. Bota aquela faixinha atrás do avião, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e vai passando o avião. Obviamente que não é assim, né? Não é essa a questão. Alguns também dizem, se é para batizar, se as crianças podem ser batizadas, então batiza todas as crianças. Quem nos dera, né? Quem nos dera batizar todas as crianças. Mas, obviamente, que tem uma questão dos pais, né? Os pais são muito importantes nesse processo. Quando Deus coloca a família, ele deixa essa promessa muito bem clara, né? Olha, as gerações dos servos de Deus serão abençoadas até a terceira, quarta geração. E isso por quê? Porque os pais que servem a Deus, obviamente, quando vão ter os seus filhos, eles vão continuar servindo a Deus através dos filhos deles. E como é que é se servir a Deus através dos filhos? Ensinando eles um caminho que eles devem andar, ensinando em Cristo. E aí nós usamos esse mandamento de Deus, de Jesus, que é batizem todas as nações, ou seja, batizem os seus filhos também. Porque qual pai que vai querer que um filho vá para o inferno? Um pai que crê em Cristo. Não, eu não vou. Se bem que eu passei por esses dias, cara. A pessoa, acho que até ingenuamente, ela falou assim, pastor, eu não vou batizar o meu filho porque eu não sei se ele vai querer ser cristão. Aí eu peguei minha Havaianas 43, não, vem cá. Aí eu perguntei para ela, mas você ia querer algo diferente do que você quer para o seu filho? Aí ela, como assim? Você não quer vida eterna? Você até já tem ela. Ela, sim, então por que você não vai querer isso pro seu filho? Aí ela se deu de conta, mas eu acho que foi algo mais ingênuo, né? Ela não agiu por maldade, ou pensou assim em algo. Ela simplesmente entrou na onda do meu filho que decide, e até colocou isso na questão do batismo, né? Óbvio que não. Nós, como pais, como tios, como os dindos, né? Vamos querer que as crianças também sejam salvos. Então, dentro desse assunto, quem deve ser batizado, Jesus dá essa ordem, né, para todas as nações, e obviamente que uma pessoa que não crê em Cristo, e alguém vai lá e joga água nela e diz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, essa pessoa não vai ser salva, porque isso está bem claro. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Não está escrito lá, quem não crê e não for batizado. Então, a pessoa pode ser batizada quando criança, mas chega na fase adulta ou algo assim, ela diz, não quero crer. Quero crer. E aí, já juntando Pastor, Oi, pode falar.
Tá, mas no caso dessa pessoa aí que... Suponhamos que alguém foi lá e jogou água em outro e disse as palavras. Mais tarde, se essa pessoa, o Espírito Santo for até ela e ela tiver fé, ela precisa de um novo batismo ou daí valeu aquele ali? Não, a gente vai conversar lá, mas já adiantando, nós também não cremos num rebatismo, né? A não ser que a pessoa tenha dúvida. Ah, pastor, eu não tenho nenhuma certidão, não tenho nenhum dindo, né? Não tenho nenhum padrinho, nenhuma madrinha, meus pais já faleceram, eu não me lembro realmente se eu fui batizado ou não. Então a gente faz o batismo, mas não porque, digamos assim, não, você foi batizado na igreja católica? Ah, não, lá eles acreditam em santo e não sei o quê, então não dá. Ah, você foi batizado lá na igreja quadrangular? Ah, não, então vamos, não. Se a pessoa foi batizada e ela tem testemunhas, né, ou ela já se lembra disso, não há por que fazer um rebatismo, né? E essa pergunta que você colocou, a pessoa foi batizada, aí depois ela deixa de crer em Cristo, aí depois ela volta a crer, vai precisar ser batizada de novo? Não. Então, tá. Digamos assim, o efeito do batismo, ele é eterno. Obviamente, se a pessoa dizer não para isso, tem que fazer, né? Vai ser salvo mesmo não crendo? Não tem como, né? O batismo não é uma poção mágica, digamos assim, né? Em que a pessoa pode não crer em Cristo, mas mesmo assim vai ser salvo. Mas o batismo dá a salvação. E aí, também uma coisa bem importante. Como eu disse antes, por que Deus usou a água? Não sei por quê. Por que Deus mandou batizar todas as nações? Se seria mais fácil batizar somente quem crê. Por que também a gente tem que batizar criança? É meio confuso isso. Bom, é uma ordem de Cristo. Mas aí vem um ponto. Consolo, conforto. Hoje em dia já não é mais tão comum ter crianças morrendo, né? Mas quem vai em cemitérios antigos, é impressionante o número infelizmente, né, de sepulturas lá onde tem pequenininhas de crianças, né? Antigamente era muito comum as crianças morrerem. E isso era um conforto para os pais, saber que elas foram batizadas, né? Saber que Deus tem medo. Ah, pastor, e aquelas crianças que não foram batizadas? Bom, confie na fé dos pais. Mas como assim na fé dos pais? Não sei, Deus falou que vai abençoar a terceira e quarta geração daqueles que servem a Deus. Ah, mas como é que eu posso ter certeza disso? Deus é misericordioso. Né? E uma coisa que eu sempre falei para minha esposa, olha, já saiu estudos científicos que falam que as crianças dentro da barriga da mãe já identificam se é o pai ou a mãe que está falando. Né? E como é que o Espírito Santo não vai agir no coração de um bebê já na barriga? O Espírito Santo tem poderes limitados? Ah, mas como assim, pastor, isso funciona? Eu não sei. Esse é o problema do Espírito Santo. Não, nossa, eu só creio naquilo que ele diz para nós. E ele diz que ele vai em todas as nações. Uma criança dentro do útero da sua mãe, o Espírito Santo já pode agir ali. Quem sou eu para dizer que não? Quem sou eu para querer colocar o Espírito Santo numa caixinha e falar, não, o Espírito Santo só vai agir após eu fazer 20 anos e eu entender tudo de teologia e aí confirmar a minha fé em Cristo? O Espírito Santo é tão limitado assim para ter que precisar da tua autorização para ele agir? É meio complicado, né? Licença aí, pastor. Pode falar. Não, é uma dúvida recorrente, né? Obviamente, não me aprofundei no assunto, mas é uma dúvida que surge, né? Aquele bebê recém-batizado, no caso de Lutero, acho que foi por um dia, né? Aquele bebê ali, ele já pode crer, né? E acho que agora tu pode responder isso, né? Eu sempre digo assim, cara, eu particularmente sou muito cético. Graças a Deus que quando eu comecei a fazer capelania no hospital eu mudei isso. Mas ainda hoje eu sou muito assim, tipo, não, se foi uma coincidência, e dá para explicar o que aconteceu, né? Mas, cara, quando a gente ouve testemunhos do que o Espírito Santo faz, e se a gente para pensar, eu, que sou muito cético, eu digo assim, mas nunca que eu ia crer em Jesus. Mas nem a pau. É muita loucura. É uma coisa completamente absurda, logicamente, você acreditar
em tudo isso que nos é dito, né? E quanto mais a gente vai estudando, mais a gente vai vendo que é uma loucura. Porque a gente vai vendo quanta guerra já teve por causa de interpretações, quantas coisas terríveis já foram feitas porque um interpreta de um jeito diferente do outro, né? Mas o Cristo é o mesmo, ontem, hoje, sempre. Todo aquele que é cristão, mesmo tendo uma interpretação diferente até do próprio batismo, vai estar no céu. E isso não é uma loucura? Isso é uma completa loucura, por isso que eu sou louco pra caramba, né? Como eu tô aqui em São Paulo, eu canto o hino do canto da torcida do Corinthians. Aqui tem um bando de louco. Tô junto sempre nessa. Mas esse é o batismo, cara. Também é uma loucura. Né? Também é algo que o ser humano não consegue pensar. Pô, como é que uma criancinha vai ter capacidade de crer? Olha, não duvide do Espírito Santo. Não duvide do Espírito Santo nesse sentido. Obviamente que quando são adultos, a pessoa ela vai falar, olha, eu creio em Cristo, tal, então nós vamos te batizar, né? Porque a palavra sempre vem primeiro, a palavra sempre chega primeiro. E o batismo, então, ele te dá essa salvação. Lá no ponto 10 também aqui no ponto 9, eu pulei um pouco aqui, o ponto 7 lá fala do batismo como meio da graça. Por que ele é um meio da graça? Porque o ser humano não tem nenhuma participação nele. E isso é muito importante. Por quê? Eu vou usar um contraponto usando outras denominações que acreditam que o batismo é apenas uma confirmação da fé. O batismo sendo uma confirmação da fé, não é graça. É uma lei. Por quê? Porque eu preciso merecer essa confirmação, externar essa confirmação, para então receber algo. Ou seja, eu estou fazendo alguma coisa para receber o batismo. Se nós cremos que o batismo é uma graça de Deus, nós vamos ver que esse batismo foi totalmente dado por Deus para nós. Como? Mas como que o batismo é totalmente dado por Deus para nós? Por quê? Porque primeiro foi Ele que mandou, e Ele que está nos dando isso. E o batismo, então, nos dá o quê? A salvação. O batismo nos dá salvação. Então o batismo salva? Quem salva é Cristo. Aí o que o batismo nos dá? Nos dá o que Cristo fez. O batismo nos dá, Apocalipse até a gente pode fazer essa interpretação, né, de que nós somos marcados. Nós podemos dizer que o batismo nos marca, nos dá esse selo de quando nós estivermos na vida eterna, vamos estar lá selados, né, lavados pelo sangue de Cristo na cruz. Esse sangue o batismo nos fala que nós morremos em Cristo, né? Ou seja, como assim nós morremos em Cristo? Nós participamos do sofrimento dele, mas como assim se nós não sofremos? Sim, nós não sofremos porque ele sofreu. Mas se o batismo está nos remetendo a essa salvação, ele vai nos remeter àquilo que Cristo fez por nós, aquilo que Cristo, o sofrimento de Cristo por nós. Lembra, né? O sangue de Cristo é que nos lava. O batismo é esse lavar. Então, vejam como cada vez mais o batismo vai deixando de ser apenas um ritual ou algo que a gente fez lá atrás, e aquilo vai tomando o significado diário para a minha vida, porque toda vez que eu lembro que eu sou salvo, eu lembro do sacrifício de Cristo, e eu lembro que isso me foi dado lá quando criança ou quando adolescente, através do batismo. Mas eu tenho dúvida se eu creio em Cristo. Mas você foi batizado? Fui. Então você crê, amigo. Então você está salvo. Mas será que eu estou no céu mesmo? Você foi batizado? Fica de boa. Você pode ter dúvida. A dúvida não é não crer. Agora, se você diz, não, eu não creio em nada disso, aí são outros 500. Mas você ficar em dúvida, será que eu estou salvo? Às vezes é até bom, porque você aí fica mais ligado nos assuntos. Só para responder uma pergunta antes aqui, qualquer um pode batizar, então a Sara perguntou, né? Qualquer um pode batizar, né? A gente chama isso de batismo de emergência, mas qualquer um pode batizar outra pessoa, né? Mas a gente sempre diz que é melhor que seja na igreja, porque tem testemunhas e todas as outras coisas, né? Alguém vai perguntar aí? Não, eu ia complementar, linkado com o que tu estava falando agora, né? Sobre o batismo, enfim, sobre os benefícios que a gente tem com o batismo, né? Eu estava falando, né?
E eu escutei uma coisa bem interessante que fez muito sentido para mim. O batismo não tira o pecado, mas o batismo tira as consequências do pecado, né? Que nos garante a fé em Cristo e vida eterna. Eu achei isso muito interessante, né? Até isso é interessante porque na teologia católica, eles creem que a pessoa, quando é batizada, ela é limpa do pecado. É perdoado o pecado geral dela. Os outros pecados que ela vai cometendo, eles vão ser perdoados com penitências. Né? Então, vai ser perdoado com penitência. Então, há uma divisão nesse sentido. Não, você é perdoado do pecado original, mas os outros pecados que você vai cometer depois do batismo, você vai ter que receber o perdão através de penitências, né? Nesse sentido. Então, quando nós luteranos vamos crer que o batismo nos dá essa salvação, esse lavar regenerador diário dos nossos pecados, que a cada dia nós pecamos, né? Cada dia nós... E aí, antes de responder a pergunta da Helena, a pergunta é, o poder do batismo para oferecer a graça e operar a fé não está na água, né? Ou seja, não é a água que faz isso em nós, a água simplesmente foi usada por Deus como algo para nos mostrar isso, né? Mas a água não tem poder nenhum, né? Tem até, acho que continua usando a água depois como uma forma de benzer ou de fazer alguma coisa, né? Porque aquela água está abençoada. Não, é a palavra que tem o poder, né? A palavra na água é que tem o poder de dar essa salvação. Em suma, sempre é a palavra de Deus que nos salva, mas ela nos dá esses meios, que é a Santa Ceia e o batismo. Deixa eu só ler aqui. Eu deixei uma garrafinha d'água aqui, enquanto o senhor está falando, deixei uma garrafinha d'água do lado aqui para garantir. Vou tomar daqui a pouco. Mas isso aí é para ganhar dinheiro. Caso vocês queiram, deixe a sua garrafinha d'água em cima da webcam, que depois eu vou estar ungindo aí, e vocês certamente vão ter uma mudança muito boa na conta bancária de vocês. Só não sei se é para mais ou para menos. A Helena colocou aqui, pastor, sobre batizar as crianças. Eu estava lendo o sumário. Marcos 10 diz, depois disso, algumas pessoas levaram as crianças de Jesus para que eles abençoassem. Mas os discípulos repreenderam aquelas pessoas. Quando Jesus viu isso, não gostou e disse, deixe que as crianças venham a mim e não as proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como estas crianças. Essa bênção teria ligação com o batismo ou apenas para não impedir que as crianças irem a Jesus? Sim, como diz o professor, sim. Nesse versículo, estritamente, é interessante que a palavra usada para crianças se refere a crianças de colo, a criancinhas de colo, porque normalmente eram elas que ficavam mais afastadas do grupo, que as mães carregavam. Então eram crianças que nem andavam, né, crianças de colo. E as mães queriam que essas crianças chegassem perto de Jesus, né? E os discípulos, então, dizem, não, chega aqui, vem incomodar, enchendo o saco essa criança no culto, manda para a escolinha bíblica, né? Tá enchendo o saco com aquele carrinho em cima do banco, atrapalhando tudo. E aí Jesus diz, não, deixa que venha a mim. Claro, Jesus está se referindo ali que para vocês entrar no reino do céu, tem que ser como uma criança. Jesus está dizendo, você tem que ser igual essa criança que é totalmente dependente de alguém. A criança é dependente da mãe, ainda mais uma criança de colo, a qual Jesus estava se referindo. Então, você é dependente de alguém para entrar no céu. Não porque você não tem pecado ou algo assim, né? Você é dependente de alguém. E também dá para ligar com o batismo de crianças, porque Jesus está dizendo claramente ali. As crianças também, assim como os adultos, as crianças também são totalmente dependentes de alguém para ir para o céu. O adulto não depende de si mesmo para ir para o céu. Muito menos a criança. Por isso que dá para colocar esse texto também como essa bênção, né, ou algo que Jesus fala. Tem outros textos, né, que falam, lá quando Paulo liberto da prisão também, de Lídia, né, a casa de Lídia, toda ela foi batizada. E ali, quando é usado o termo toda a sua casa, está incluindo todo mundo que morava lá. Tanto crianças, como escravos, como adultos, idosos, né, do centurião romano também. Toda a tua casa está salvo. Tanto crianças, algo assim, mas tem textos que nos falam que a casa toda foi batizada, ou seja,
quem morasse ali, crianças ou não, né? E outra coisa é que o texto bíblico não diz que não pode batizar criança. E por que aqui eu lembrei mais de uma coisa, isso é interessante. Se Jesus quisesse que as crianças não fossem batizadas, ele iria ter dito, porque era um costume entre os judeus levar as crianças para serem purificadas ou para serem circuncidadas, né, com 8 dias ou, né, ou logo um tempo depois, se tinha esse ritual. Então, para os judeus, isso era algo muito natural, as crianças fazerem parte já de toda essa questão de apresentá-las a Deus, né, que Deus também salvasse essas crianças. Então, se Jesus quisesse dizer alguma coisa sobre batismo de criança, obviamente ele diria, olha, não batizem crianças. Por quê? Porque entre os judeus é costume usar as crianças para fazer a circuncisão e outras coisas assim. Tanto é que no Novo Testamento nós vamos também ter uma comparação entre a circuncisão e o batismo, né? Então, há mais indícios bíblicos de que se é permitido batizar crianças do que o contrário. Então a gente segue, mas eu sempre prefiro ficar com batizando todas as nações. Pode espernear, pode falar o que quiser. Mas Jesus só foi batizado quando adulto. Mas você quer. É todas as nações. Mas eu não sei o que. Nações. Mas não sei o que. Nações. Se alguém um dia me provar que nações só significa adulto, aí tudo bem. Mas enquanto não, deixa de mimimi. Vamos dar uma... Pastor, pode falar. Lá em Lucas 3,16, João Batista, se referindo a Cristo, diz, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Daí me surgiu o questionamento, o que seria o fogo? Por que fogo? Muito bom, bem nesse que a gente vai entrar agora. Eu ia perguntar isso depois, Cara, a gente tá quase sincronizado aí, cara. Tem um livro muito bom, que eu também indico, que ele é da Sinodal. Cadê aqui, cara? Eu tinha... Diz que eu fechei. Não, tá aqui. Tem um livro da Sinodal, que é bem fácil de encontrar. Batismo, Teologia e Prática. Coordenador o Wilhelm Walschos. Foi um seminário, né, de teologia em que foi no ano de 2006. Batismo, Teologia e Prática. Certo, obrigado. Da Faculdade Este. E lá tem um artigo do professor Uwe Wegner, Batismo no Espírito Santo, avaliação de sua compreensão dentro do pentecostalismo. Aí o professor Gerson Luiz Linden, ele comenta sobre esse assunto. Quando o João fala desse batismo, né, e até mesmo depois, lá em Pentecostes, a gente vai ter de novo essa questão dos discípulos lá e o Espírito Santo descendo sobre eles. Primeiro a gente tem que entender a linha da confusão. Por quê? Porque o batismo do Espírito Santo, ele vem com o batismo. O batismo esse que a gente estava conversando até agora. E aí lembrem que eu falei lá no início, Jesus, ele foi imergido, né, mergulharam ele, depois tiraram ele, e aí o Espírito Santo desceu sobre ele, né. Normalmente, quando alguém quer falar que existem 2 batismos, e aí é o que a gente vai entrar agora, eles vão falar que existe um batismo do Espírito Santo que é diferente desse. Beleza, é isso que eu ia comentar agora. Isso. E a questão do fogo, ela lembra o que o batismo faz, né? O batismo, ele nos limpa, e ele nos coloca no reino eterno, digamos assim, né? Ele nos dá essa alusão de que também não seremos condenados. Não seremos condenados. E alguns dizem que João Batista também estava fazendo, digamos assim, uma profecia ou algo já linkando o dia do Pentecostes, lá das línguas de fogo que desceram sobre os discípulos, né, dando essa questão do Espírito Santo. Mas a gente pode dizer o seguinte, por que batismo do Espírito Santo? Porque é o Espírito Santo que nos dá a fé em Cristo.
Então, não tem como nós sermos batizados sem recebermos essa fé em Cristo. E não tem como nós termos essa fé em Cristo sem o Espírito Santo. Não há como nós produzir uma fé. Então, esse batismo do Espírito Santo passa por isso. Mas olhando para outras teologias, então, para outras denominações, alguns vão dizer o seguinte, que o batismo do Espírito Santo, ele é um estágio da sua fé. A pessoa, para ser batizada com o Espírito Santo, ela precisa estar num nível de cristianismo, digamos assim, um nível de fé maior que os outros. O que? Vou falar. Não, o que deles tem que estar alto. O que eles têm que estar Saiyajin 4. Quando começa a ter o rabo do Goku lá, é esse nível aí. E como é que eles sabem que atingiram aquilo ali? Porque a pessoa é uma pessoa totalmente consagrada, ela é uma pessoa que está sempre, né, envolvida, e aí ela começa a falar em línguas, então ela recebeu o batismo do Espírito Santo. É um estado de espírito, né? Ela começa a curar todo mundo, receber revelações e parará, e aí ela acaba, então, sendo batizada no Espírito Santo, e a pessoa que é batizada no Espírito Santo, ela já não é mais comum a outros. Ela é diferente. Mas a pessoa que foi batizada com o Espírito Santo, nessas denominações, elas fazem o batismo com água antes, né? Sim. Mas para que serve esse batismo com água? O que acontece? Aí que vem, isso, Daniel falou, uma pessoa consagrada vai ser batizada no Espírito Santo. Ou quem nasceu no Espírito Santo vai ser batizado no Espírito Santo. E essa pessoa, depois que, já que ela é um ser superior, foi batizada no Espírito Santo, ela não cai mais da fé, então? Como nós, réis mortais, que podemos cair da fé? É interessante que quando dá um escândalo, e normalmente são com essas pessoas que são batizadas no Espírito Santo, quando dá um escândalo, o argumento deles é muito bom. Eles dizem assim, foi só fingimento, ela nunca teve fé. Aí não tem como tu falar nada, né? Que tipo, eles vêm e falam alguma coisa, mas teve aquele fulano que sempre dizia que cria em Jesus e depois não estava crendo. Aí o que eles vão dizer? Ele nunca creu. Sempre foi de fingimento. Eu falei, putz, estamos lascados. Mas, falando ainda em relação ao batismo do Espírito Santo, né, ele vem, então, com essas questões de línguas e tudo mais, então, e eles usam, normalmente, esse texto lá de Atos, falar que os discípulos estavam lá, então o Espírito Santo veio, eles receberam esse batismo do Espírito Santo, eles começaram a falar em línguas, a profetizar e curar pessoas e tudo mais. Nós vemos aquilo como um evento totalmente isolado, né? Algo que foi que Jesus tinha prometido que ia acontecer, que foi dado para eles e que, através daquele momento ali, muitas pessoas acabaram crendo em Jesus, mas não tem nenhum... Só um momento. Meu filho. Vai lá ver o gatinho. Cadê o gatinho? Mamãe, papai. O papai já tá indo. Tá? Tá? Olha aqui, ó. Aqui, ó. O papai vai te dar R$200. Olha aqui. Aí ele tá emocionado. O Taio. Vem aqui. Olha o Taio aqui, ó. O papai vai botar o Taio. Taio. Tá, senta aqui então. É bonitinho. Sobre o batismo do Espírito Santo, então tem essa questão de outras denominações entenderem isso. Eu não tenho muita noção, porque acaba que é uma questão mais de experiência pessoal do que propriamente uma... Calma. Acaba sendo mais uma experiência pessoal do que realmente um... Tá, ótimo. Isso. Do que realmente algo que tem base, digamos assim, bíblica, né, para se continuar. O perigo dessa questão, e aí eu volto à pergunta do cara, né, do Alisson,
Então o batismo, o primeiro, valeu ou não valeu, o que eles pensam? Normalmente essas denominações não enxergam o batismo como uma salvação, como algo que nos é dado a salvação. Eles enxergam como a confirmação da fé. Então, por isso que eles podem rebatizar, é por isso que eles podem falar se a pessoa merece ou não ser batizada, porque é de acordo com o que ela está confessando ali. Eu creio aqui no que a Igreja Quadrangular ensina, no que a Igreja Universal ensina, então eu vou ser batizado na fé dessa denominação. Então, é uma confirmação da fé, meio que você mereceu ser batizado. Por isso que eu falei que não é uma graça. Que você mereceu ser batizado, como assim mereci ser batizado? Então, não vale, isso não interfere, né? Então, às vezes, quando a gente vai conversar sobre batismo com essas denominações, é muito complicado, porque eles não enxergam esse batismo como esse lavar é regenerador. Mas é interessante que os textos, eles são bem claros, né? Quando fala em Romanos, lá, quando fala do batismo como salvação, Pedro fala sobre isso, né? Batismo é a salvação, né? Vai lá pegar o desenho na sala. Aqui. Cadê o bico? Cadê o bico? Para encerrando aqui, o prazo de validade do arquivo já está acabando. Eu quero encerrar aqui falando lá do ponto 11, o uso que devemos fazer do nosso batismo. É o uso que devemos fazer do nosso batismo. E para isso, eu vou até botar aqui o link. Tem um artigo muito bom, que é num site chamado 1517.org. Vou deixar aqui para vocês. Tem reflexões diárias lá, cara, e é muito bom. É um site da nossa igreja lá nos Estados Unidos, né, onde um grupo de teólogos lá e outros participantes, eles fizeram, que tem vários podcasts, para quem entende inglês, mas se você colocar aí no Google Tradutor, ele traduz e fica uma boa tradução também. Nesse artigo, então, ele fala sobre um dos pontos principais para o nosso debate hoje aqui, para a nossa conversa, o batismo como meu conforto. E aí, o subtítulo aqui é fantástico, é o pastor Delaney Campbell. Ele vai dizer o seguinte: o fato de o batismo me unir especificamente a Cristo em sua morte significa que eu compartilho os seus sofrimentos em minha identidade, não em minha atividade. É fantástico porque ele está nos mostrando que o que Cristo sofreu por nós, o que Cristo nos deu, não nos dá uma ação para receber isso, mas uma identidade, ou seja, nós já recebemos isso. Lutero, lá no Catecismo Menor, ele vai deixar isso bem claro, né? O batismo nos lembra desse afogar o velho homem todo dia. Por quê? Porque Deus nos deu uma nova vida. E no batismo nós recebemos isso. O professor Assir fala que um dos motivos de Deus ter usado água é porque todo dia de manhã nós nos lavamos, então a gente pode lembrar logo de manhã, ufa, sou batizado. Mas como eu não me lavo de manhã, então... Mas brincadeiras à parte. Tá lá na mamãe o bico. Então tem essa questão. E dentro desse artigo, ele vai nos lembrar disso. Por isso que é tão importante, e a Igreja Luterana relembra isso, que o batismo é um meio da graça. E é algo que a gente pode... Quando a gente estiver na pior... Deixa eu ver se tem outro pastor aqui. Quando a gente estiver na pior merda da nossa vida, a gente pode lembrar, cara, dane-se, eu sou batizado. Né? Pode acontecer o que for, nada vai tirar isso que foi me dado. Né? E a gente agradece muito aos nossos pais por isso. Né? Pode ser que a relação de você com seus pais não seja das melhores possíveis hoje, mas certamente isso que eles fizeram por vocês, de levarem vocês para serem batizados, para que vocês recebessem essa graça de Deus, como pais, é a maior obra que a gente pode fazer. Né?
lutar sempre para que os filhos, para que nossos sobrinhos, né, creiam em Cristo. E isso também é um conforto para nós. Esse conforto para nós, ele precisa ser lembrado diariamente. E aqui nesse artigo, então, ele traz essa questão, e o que eu mais, agora fazendo o link com a quaresma, né, na quaresma nós lembramos dos sofrimentos que Cristo teve que passar, né, não só na cruz, mas ao longo de todo o seu ministério, começando lá com João Batista. Todas as vezes que tiveram dúvida dele, né, eu fico imaginando sempre, cara, Jesus ali diariamente com os discípulos, aí Jesus ensinava, os discípulos iam lá faziam outras coisas, eu falava, cara, isso deveria ser agoniante para Jesus. Jesus deveria, mas, cara, eu tinha que ter escolhido outro, porque esses dois são muito burros, cara. Os caras não entendem nada que eu falo. Mas Jesus pegou esses dois para dizer que assim é gente. Olha aí quanta discussão tem sobre batismo. E sendo que está lá, ide por onde vocês forem, batizem em meu nome, todas as nações. Ponto. Quer discutir mais o que com isso, cara? Mas tem que ver se é por imersão, se é por aspersão, se a pessoa merece ou se a pessoa não merece. Rapaz, não cabe a nós. Isso cabe a Deus. E esse é o conforto que nós temos. Saber que Deus está fazendo tudo. Porque, cara, vocês são mais, né? A gente sabe, se dependesse da gente... Mamãe! Se dependesse da gente, a fé cristã já tinha acabado há muito tempo. Então, alguém teria mais alguma pergunta? Pastor, o Daniel botou lá no chat que tem uma breve pergunta. Daniel? Eu tenho uma pergunta, é relacionada a um outro aspecto, tá? A gente entende a importância do batismo, e aí a minha pergunta é sobre padrinhos, tá? Gostaria de saber a opinião do senhor. Como o senhor comentou, né, muitas denominações entendem o batismo diferente. Ou melhor, qual é a sua opinião sobre colocar padrinhos, então, que não são, por exemplo, luteranos, e não entendem justamente, né, o batismo dessa forma, né? A gente fala ali no batismo, né, a fé que a criança está sendo batizada, e só que um padrinho que não entende, que entende diferente, que não acredita no batismo, daqui a pouco é um ateu. Qual a opinião do senhor com relação a isso? Se for um padrinho rico, pode ser ateu, né? Mas é uma boa pergunta, Daniel. Sobre essa questão, obviamente que os padrinhos são colocados ali, e isso não a questão dos padrinhos não é bíblico, né? Não tem nada dizendo lá que tem que ter padrinho ou algo assim. Mas a igreja achou prudente, e isso por questões de necessidade, né? Porque, imagina, há tempos muito antigos, as pessoas morriam muito mais do que hoje, né? Mais cedo, assim, então, às vezes, tinham muitos órfãos, tal, né? Então, sempre era interessante que alguém cuidasse, fosse responsável pela fé daquela criança, né? Por educar a criança nessa fé que ela já recebeu em Cristo Jesus. Então, a figura do padrinho é estritamente regrada a isso, né? Hoje em dia que o padrinho tem que dar presente, apesar que isso é uma lei, né? E eu sempre digo nos batizados que um dos deveres do relação a essa questão que o Daniel colocou, é importante que os padrinhos saibam o que está acontecendo ali. E por isso que tem que partir, muitas vezes, do pastor, né, e até mesmo dos próprios pais, de falar, eu sei que você não é da nossa igreja luterana, mas a gente está te convidando para ser padrinho do nosso filho. Por quê? Porque você é uma pessoa que crê em Cristo, a gente vê que você, mas pode ser que você tenha um entendimento errado sobre o batismo, a gente quer que você vá lá e escute o que o nosso pastor tem a dizer, ou a gente pode mesmo apresentar um material para essa pessoa, ou até mesmo explicar para ela como é que nós cremos no batismo. Se essa pessoa disser que não acredita nisso, a gente diz, então não dá, né? Aí não me adianta. Quem segue o Santo Fole vai ver a dica aí. Aí não me adianta colocar alguém nessa questão, por quê? Porque um padrinho de batismo, o próprio nome já diz, né? É aquele que vai pegar a criança pela mão e vai ensinar, vai lembrar para ela daquilo que aconteceu com ela.
né? Não vai pegar e vai falar, olha, você foi batizada, mas vamos ver aqui como funciona o ateísmo. Não. Ele vai pegar e vai falar daquilo que Cristo é, né? E vai cuidar ao longo do tempo dessa criança. Então, a escolha de padrinhos também passa muito por isso. Temos amizades, ok, é da mesma família, ok, mas qual que é o principal? Se esse padrinho ou madrinha que crê em Cristo e vai repassar isso para essa criança, né? Nesse sentido. Ok? Pastor, Fale. mudando só um pouquinho de assunto, uma pessoa adulta morrendo sem o batismo, o que o senhor Se ela crê em Cristo, vai estar salva, né? O texto é bem claro quando diz quem for batizado, quem crê e for batizado, será salvo. Quem não crê será condenado. Não diz quem não crê e não for batizado. E no caso dela, se ela não quiser o batismo, daí sim, daí é outros 500. Se ela não quiser o batismo, ela crê em Cristo, mas ela não quer ser batizada. É meio... Acho Essa que não pessoa é pode chata, coexistir isso. Aí essa pessoa deve ser um Zé Mané. Cara, pode ter, cara. Eu não te duvido que já teve. Pode ter. Né? Não vou ser batizado, porque, sei lá, tantos motivos que pode ser. Mas, cara, aí é uma questão bem individual, né? De tentar conversar com essa pessoa né? E sei lá, cara. É uma coisa bem individual mesmo. Não dá pra dar uma resposta mais ampla sobre esse assunto. Sim. Acho que seria isso. Deixa eu só ver aqui se tem alguma outra questão. Aqui. Acho que não. A gente falou sobre o uso que devemos fazer do nosso batismo. Tem uma questão no chat. Necessidade do batismo, poder de oferecer a graça. A criança precisa ter uma idade mínima para ser batizada? Não. Assim que ela nasceu, eu fui batizado um dia depois que eu nasci. Eu não me lembro, obviamente, meus pais falaram. Mas eu tive complicações, então, batizado de emergência, né? Eu sempre digo, cara, quanto mais cedo, melhor. Quando as pessoas vêm me perguntar, por que você é pastor, a gente quer batizar a criança, eu digo, quanto antes, melhor. Mas, hoje em dia, alguns até preferem que tenham os parentes envolvidos e tudo mais, então, às vezes, isso demora um pouco para acontecer, mas o conselho pastoral é quanto antes, melhor. Não tem uma idade mínima. Pastor, essa coisa das crianças... Não, pastor quem lá. Mas essa coisa das crianças pequenas, né? Tem a Igreja Luterana confessa a fé salvadora e a salvífica, né? E a fé reflexiva, né? Sim, tem filhos a teologia tem esse negócio aí. A fé salvadora é de todo mundo, né? Todos aqueles que recebem isso, então tem essa fé. E aquela fé que reflete aquela fé que a gente vai tendo ao longo dos nossos anos, né? Que, como o apóstolo Paulo diz, olha, vocês vão aprendendo as questões da fé, aquilo que a fé ainda continua nos dando, que é nos ensinar a viver nesse mundo, que é nos ensinar a falar de Cristo, porque um dos principais objetivos do batizado, da pessoa que é batizada, é de falar de Cristo. A pessoa que é batizada, ela não pega aquilo lá e fica, bom, agora eu sou batizado, dane-se o mundo, estou seguro. Não, se você foi batizado, automaticamente você já está falando de Cristo. Por quê? Porque no momento que você diz que é batizado, você está confessando a sua fé. Né? Então, isso precisa ser anunciado. Você precisa falar aquilo que o batismo está te dando, que é Cristo, né? que é a salvação dele. Assim como você recebeu a bênção de fazer parte de todas as nações, você tem que lembrar que outras pessoas agora são... Se você recebeu de graça isso, agora é uma lei você fazer com que outras pessoas também recebam.
E aí, para falar sobre missão, eu tenho a minha última dica. Quem não conhece, também foi lançado agora, nos últimos tempos, uma revista aqui no Brasil, da nossa igreja, que se chama Missio Apostólica Brasil, né? Missão Apostólica Brasil. E tem artigos excelentes lá. E um dos artigos fala sobre como nós, batizados, pessoas batizadas, vamos falar de Cristo para os não batizados, ou para os não crentes, obviamente, né? Eu vou colocar aqui também, caso depois queiram compartilhar lá no grupo, a Missio Apostólica está na 2ª edição, é uma boa dica aí, uma boa dica de leitura. São artigos bem tranquilos e objetivos, né? Que falam estritamente sobre missão, como evangelizar e tananã. Ok. Alguém tem mais uma pergunta? Se não... Eu tenho só mais uma. Pode falar. Foi falado antes que o batismo, fugiu o termo agora. Ele nos livrava, no caso, digamos, do salário do pecado, da consequência do pecado. Daí até foi falado da Igreja Católica, que eles pregam que ali termina o pecado, né? No caso, aquele pecado original termina. No caso, a Igreja Luterana, baseada na Bíblia, ela diz que acaba aquele pecado original, que a gente não tem mais, ou só digamos, perdoado? Muito boa pergunta. A gente continua com ele? A gente sempre tem que lembrar o que o batismo nos remete. O batismo nos remete àquilo que Cristo fez por nós. O batismo em si ali, ele não tem poder nenhum sem Cristo. Então, o que Cristo fez? Ele tira o pecado do mundo. Ele perdoa todos os nossos pecados. Nós recebemos isso no batismo. Nós recebemos isso que Cristo fez por nós. Então, por isso que a gente fala desse meio da graça. Por quê? Porque é um meio em que Deus nos dá aquilo que Cristo fez por cada um de nós. Perdão dos pecados, vida eterna, o Espírito Santo que nos auxilia nas coisas mais difíceis da nossa vida, nos auxilia no nosso pensar, no nosso agir, no nosso falar, né, em tudo aquilo que a gente faz diariamente, e tudo isso está atrelado com o batismo, né? Então, dá para dizer que sim, que em Cristo nós somos, nos é tirado esse pecado que nos condenaria. Então, nós não temos mais o pecado original. Sim e não. Sim e não. Exatamente. É a expressão, né? Nós somos simultaneamente salvos, justos e simultaneamente pecadores, né? Então, esse é um paradoxo aqui nessa vida. Não quer dizer que o simultaneamente pecador vai vencer o simultaneamente justo. Não. São duas coisas que elas andam paralelas, né? Diante de Deus, totalmente santos, totalmente justos. Não há um resquício de pecado diante de Deus. Por quê? Porque não somos nós que estamos diante de Deus, é Cristo que está em nós, que está diante de Deus nos dizendo, sou eu que estou aqui, não é mais o Alisson, não é mais o Lucas, é eu que estou aqui, viu, pai? Então, ele está salvo. Mas aqui, nesse mundo, a gente ainda continua sendo Alisson, sendo Lucas, né, sendo a Sara, o Leonardo, pessoas pecadoras. E esse pecado ainda tem consequências aqui para nós. Mas não consequências eternas, né? Consequências aqui, que infelizmente a gente tem que pagar por elas, né? Pelos nossos erros. Por isso que a gente confessa sempre, nos cultos, ou diariamente, a gente confessa isso, porque nós sabemos que ainda somos. Ainda somos. Sim. Obviamente que eu não sou tão pecador, porque eu sou pastor, né? Então,
Vocês sim. que não são, obviamente, têm bem mais pecado do que... Tanto é que graça, o né? Alisson quis ir pro seminário só porque para ser menos pecador. Sim. Faz sentido. Ajuda na salvação. Nossa, Romas, quer mais teologia do que isso? Ai, quanta bobagem. Tirando as bobagens, acho que seria isso que a gente tinha para falar hoje. Eu acho que seria isso. Então, agradeço. Depois a gente faz uma oração. A gente que agradece. Foi muito edificante e engraçado. Bem divertido. Foi bom para dar umas risadas. Se o senhor quiser dirigir uma oração agora. Personagem que a gente tem que fazer, né, para não ser tão chato. Porque, cara, na vida real, a gente é chato pra caramba. Então a gente tem que entrar no personagem. Então, vamos fazer uma oração. Quero incluir o meu amigo de infância, pastor Marcos, sempre confundo, Carlos Weich, que perdeu a sogra esse dia para Covid. Ele está recuperando, mas está mal em casa também por causa do corona. E assim a gente quer incluir todas as pessoas que estão também passando por essa barra. Cara, eu não aguento mais, assim, cara. Olha, se não fosse pelo meu batismo, eu já teria chutado o pau da barraca. Meu amigo. Então a gente vai... É interessante, cara, eu e esse pastor, ele é de Canguçu. Pastor Carlos vai. Quando a gente tinha 12 anos de idade, ele e o irmão dele, o pastor Marcos vai, a gente falou, vamos entrar no seminário, e vamos ser pastor. Eles entraram 4 anos antes que eu. E aí hoje, agora, a gente tá aí. Cara, que loucura, né? Viu como, né? Quando as coisas que a gente fala quando criança, Deus escuta. Mas alguém quer colocar uma... o pastor Carlos foi aí da Redentor, né? Exato. Sim. Eu fiquei sabendo hoje que ele tá tipo com uma UTI em casa, assim, né? Até digo aqui, cara, se vocês querem colocar aí nos grupos de vocês, o Leonardo, que é aí da Redentor, cara, esse tratamento que ele tá tendo em casa é muito caro. E ele tá precisando de ajuda financeira para poder pagar isso aí. Não sei se o Leonardo tem como entrar em contato com a congregação. Ele não quis expor muito isso, até porque ele tá mal, né? Mas sim, não sabia da situação. Eu fiquei sabendo disso hoje, até compartilhei aqui nos grupos. A Sara e acho que a Carolina estava aqui também, são membros aqui de São José dos Campos. Ela está perguntando a maioria de Pelotas, de Rio Grande, tem mais alguém de São Leopoldo, mas a maioria do Rio Grande do Sul, sabe? Cara, à vontade, sejam bem-vindas e participem sempre com a gente toda terça às 20h15. A Sara é uma menina muito interessante, porque ela se apaixonou pela teologia luterana. Ela era de uma outra denominação aqui, e ela comprou o livro de Concórdia pela internet e foi ler. E eu digo, coitada, aquela capa feia pra caramba, né? Pra quem não sabe, a capa do livro de Concórdia é essa coisa horrível aqui, cara. Eu não... o meu filho conseguiu ver. Não, é muito feio. E ela, então, tá aí com a gente, aprendendo mais sobre a teologia luterana. Tá junto aí também. Vamos orar, então. Querido Deus, amado Pai Celestial, nós queremos te agradecer, obviamente, pelo nosso batismo. Agradecemos por aquelas pessoas que nos levaram e nos ensinaram desde crianças, através do Espírito Santo, esta fé que temos em Jesus Cristo. Te agradecemos por esta graça que nos foi dada para muitos de nós desde de crianças, mas sabemos que tudo isso é para nos dar aquilo que Cristo nos fez por nós. Por isso nós te agradecemos. Queremos te agradecer pelo dia de hoje, pelas coisas boas que aconteceram e também pelas coisas ruins. Te agradecemos pelos nossos amigos, pelos nossos inimigos. Sabemos que o Senhor está cuidando de todos eles. Sabemos que a cada momento, mesmo que seja uma adversidade, o Senhor está no controle. Nós também te agradecemos por este momento, onde o Espírito Santo enche o nosso coração e a nossa mente, para que possamos crescer ainda mais nesta fé que recebemos diariamente.
Nós também te pedimos, amado Pai, que continues cuidando de cada um de nós, cuide dos nossos familiares, dos nossos estudos, cuide do nosso trabalho, do nosso sustento, nesse momento que estamos passando, de extrema dificuldades, de mortes cada vez maiores diariamente, e te pedimos que o Senhor esteja cuidando principalmente dos profissionais da área da saúde, que sempre colocam suas vidas em risco para cuidar de outros, que o Senhor dê capacidade psicológica para eles, emocional, e que o Senhor continue dando forças para cada um deles. Também aqui incluímos o nosso querido pastor Carlos, que ainda se recupera, está se recuperando do corona, com dificuldades na sua casa. Também lembramos toda a sua família, que lamenta a morte da sua sogra também neste final de semana. Que o Senhor esteja cuidando deles. Cuide também de todos os que estão sofrendo a dor do luto por causa desse momento. E também incluímos aqueles que estão sofrendo também as consequências econômicas por causa de todas as restrições e tudo aquilo que nós vemos diariamente. Que o Senhor dê forças a cada um de nós para ajudar-nos naquilo que pudermos, naquilo que também não pudermos, para que possamos ter forças para continuar levando Cristo através de todas as formas que o Senhor nos deu para continuar levando Jesus Cristo. Amado Pai, cuida de cada um de nós, cuide também desse projeto, que o Senhor continue capacitando esses jovens para que eles possam continuar aprendendo e assim também ensinarem aquilo que o Senhor fez por cada um de nós. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e te pedimos. Amém. Muito obrigado, pastor. Na próxima terça, o pastor convidado será o Francis Hoffman, lá de Gramado. E quase doutor, hein? Ah, tá. O assunto vai ser divulgado na semana, mas já adianto que vai ser bem legal. E são todos muito bem-vindos na semana que vem. Da minha parte era isso. A sala vai continuar aberta. E é isso. O pastor Francis, ele também participa desses grupos que eu participo lá de teologia. É muito engraçado. Ele é mais educado. É muito legal. Educado é falar. Ele é mais educado. Mas ele é muito inteligente, cara. Olha, Cara, ele é. Cara, parabéns, hein? Vocês conseguiram um cara muito top. Olha, vocês vão pular da cachaça pro vinho. Que loucura, hein? Não, cara, a gente já teve um estudo com ele já. Ele é didático, né? E ele é, cara, crânio do cara, o cara entende muito. Estudado, né? Educado. É só estudar, né? Quem não estuda tem que ficar falando piada. Respondendo a Sara, não, a gente não é exatamente um grupo de estudos. Na verdade, foi um projeto realizado assim, de jovens para jovens, na linguagem mais jovial possível, para a gente tratar um pouquinho de doutrina, mas não necessariamente um grupo de estudos. Segue lá no Instagram, Sara. Projeto Mais sumário. Mais Sumário. Qualquer coisa eu te mando o link lá depois, Sara. Mas é Projeto Mais Sumário. Sei lá no Instagram. Mas tem uns jovens um pouquinho mais experientes, tipo eu, tipo o Lucas. Mas a gente gosta disso aí. Tu tem quantos anos? Tu tem o quê? Tu tem 22? Fazendo 31 esse ano. Tu é de 90? 90. 89. Eu vi o Tetra também. Eu sou da década de 80. Ah, pois é. Nós somos do século passado ainda, né, Lucas? Século passado. O Alisson está fazendo preparatório. Não sei se tu conhecia o Alisson ou o Lucas, mas ele também está fazendo preparatório para ingressar aqui. Ele quer ser santo também. Eu já anotei. Eu ia falar, cara. Eu já anotei. As perguntinhas. Eu falei, cara, esse louco que é pro seminário, cara. Porque não pode ser tão chato assim. Não sei se o pastor lembra de mim, mas eu lembro do senhor. Eu me lembro de Teve algum encontro de líderes que o senhor estava. Nunca vou esquecer disso. Sem olhar as cartas de pôquer, apostou tudo. E no final tinha 2 as. E ganhou tudo.
Nunca vou esquecer disso. É que assim, ó, eu acho que tu ainda não foi batizado no Espírito Santo. Porque quem é batizado no Espírito Santo tem essas revelações. Ah, sim. E já lá eu tinha. Mas é que eu sou uma pessoa totalmente consagrada, né? Batizado no fogo. É. Tu é da onde, Alisson? Eu sou de Pelotas. Qual Eu sou da Emanuel. Mas juventude... Na verdade, eu sou da Emanuel, assim, no papel, escrito. Mas eu participo no Passo do Santana, de todas as atividades, assim. Cultos, juventude... Só porque eu não pedi transferência da Emanuel. Mas eu acho que eu me lembro um pouco disso. Legal, encontro de líder rolava carta a rodo, assim, né? Que horas que tu foi dormir, Alisson? Que horas que tu foi dormir aquele dia? Ah, não sei. Cedo não era. Mas acho que sim, tu pegou o strip poker ou não? Isso eu não participei, não sei. Sim, né? Ó, a Sara comentou lá, ó, na igreja dos meus pais tentaram me batizar no Espírito Santo várias vezes. Mas é que, Sara, desculpa, você não é Sim, eu consagrada, né? participo no Passo do Santana, Leonardo. A Sara ainda não tem tanta fé assim para ser batizada no Espírito Santo. Que categoria. Pô, mas legal, Sara. Esse é o espírito aí mesmo. Esse é o espírito. Vamos trocando figurinha aí com a gente. Legal. O Léo também vem ano que vem pra cá, Léo Schornack. Ó, por que tu participa do Passo de Santana? Pra não passar o Celta? Não, é porque eu achei que tu morava em Pelotas, por isso, eu entendi que tu morava em Pelotas, mas participava lá do Passo Santana, eu não tinha entendido. Sim, não, eu moro em Pelotas. Tu mora em Pelotas, mas aí tu participa da juventude, sim, tu vai lá. É que eu comecei a ir lá antes de me confirmar, já participava das atividades lá. E daí fui em congresso e segui indo com a juventude. Deve ter uma crush lá. Não. Eu sei bem onde tá a crush dele, Lucas. Daí depois me confirmei e segui indo na UGPEL aqui e ia lá fora. A juventude aqui era no domingo e lá no sábado. Eu ia lá no sábado e vinha aqui no domingo. E daí depois parei de ir aqui. Segui só indo lá na junta. Cara, o Léo, como é que tá o estagiário aí? Estão gostando? Guilherme? Cara, baita estagiário. O cara é grande também, né? Tá louco. Tá o Guilherme Rain lá, na redação. Ei, eu descobri, esses dias eu tava olhando assim, tava ouvindo o podcast, né? Yes. Aí eu conheço a voz de algum lugar, né? Aí quando eu vi é o estagiário aqui. Eu vou até comentar com ele. O Guilherme Rain é o cara de Juiz. Isso aí. Goleiro do Azul. Obrigado. Eu já não sei. Vamos fazer agora. Parece que vamos fazer o sorteio dos cordões aqui agora. Do azul e do branco. Eu tô parado, não pode nem jogar bola de dupla lá no campão. Mas espero que vai ter o sorteio. Mas é só botar máscara. E como é que eles decidem? Tá proibido aqui. Que eles decidem quem é azul e quem é branco? Tipo o batismo do Espírito Santo. Tu escolheu, Lucas? Foi a cor do teu pai, não? Não, eu herdei do meu pai. Meu pai é azul. Na minha turma também tem 2 filhos de pastor e querem seguir a cor também. Daí eles podem seguir a cor. E quantos ficaram na turma aí, Alisson? São 10 e um não faz seminário, um não faz Ubra porque ele já é formado em teologia, tá fazendo só seminário. 10? Era mais, né? Na época que eu tava, era mais. Eu acho que a pandemia tem muito a ver com esse preparatório aí. A nossa turma entrou muito pequena. Eu não sei se vai ter mais um com a mesma função minha, né? Fez o preparatório no passado, passou e tá aguardando, né? Porque eu não concluí o 3º ano, né? Parou aqui tudo o IF, o KVG, né? E aí então. Sabe que é meu medo, cara? Não abrir nem turma às vezes pro ano que vem, se der muito pouca gente. Eu tenho medo, porque a Ubra a gente não tá tendo nenhuma aula da Ubra, cara. Todas as cadeiras da Ubra desse ano a gente tá fazendo EAD. Então a gente tá. Tu estuda no KVG, Leonardo? Estudo. Tô no 3º ano. Tu também, viu? Tô fazendo espaço do pastor, ó.
KVG e depois vai pro seminário. Eu ia pro KVG e ia jogar bola lá no Pelotas. E eu joguei no bola no Pelotas também. Passei no Peneirão, cara, e tava jogando bola lá no Pelotas. Eu Estudando joguei. no KVG. Ao mesmo tempo, eu era onipresente. Por quê? Porque eu era batizado no Espírito Santo. Eu parei de jogar porque eu fui pro KVG. Aí eu achei que eu ia me dar em meio ambiente. Não, eu continuei estudando KVG. Resultado, rodei, né? Mas não era onipresente, mas não era onisciente. Mas era bom. Eu trabalhava no KVG, estudava de manhã e trabalhava de tarde, né? Era bem bom, cara. Ficar separando o ovo lá na... Pô, tempo bom. Agora mudou tudo, agora lá. Agora não pode. Agora não tem mais nada lá no KVG. Imagino que não tem mais investimento também. Então tá, gente, vou lá. Agradeço aí. Beijo pra todos. Deus cuide. Lucas, obrigado aí. Até a próxima. Valeu. Cara, Gabriel, tu ainda tá aqui? Tu chegou a gravar, não? Esqueci de pedir para ele gravar, só se ele lembra. Hoje era para ter gravado, tá muito bacana. E aí, Alisson, como tá o inicinho do primeiro semestre aí? Meu, na real, hoje me bateu meio que o desespero, assim, cara, porque eu abri o ambiente aula da Ubra, assim, tinha uma porrada de mensagem. Sim. Já tem, tipo, os primeiros trabalhos já estão abertos pra gente postar lá, né? Então, tomei um choque de realidade hoje quando entrei. Aí eu tô na sala de estudo aqui. Eu tô desde as 9 da manhã aqui dentro.